Se você sonha em pregar a palavra de Deus, os 3 conselhos que o meu líder me deu no dia que eu disse para ele também que tinha esse sonho, podem ajudar você. Tenho certeza disso, que podem servir para você na sua caminhada de pregação da palavra do Senhor, principalmente se você está iniciando. Eu me lembro como se fosse ontem, a gente estava vindo de uma festa de jovens. Era uma reunião de jovens abençoada, e ali no caminho a gente vinha ali brincando, conversando, e eu falei com o meu líder, o nome dele era Jonas, que a gente chamava ele de JP. Deus abençoe o Jonas onde ele estiver. E eu perguntei para ele: Jonas, eu tenho um sonho, o meu sonho é pregar a palavra de Deus. E naquele dia ele me deu 3 conselhos que eu nunca esqueci. O primeiro deles, ele disse: Fernando, se tu queres ser um pregador da palavra de Deus, em primeiro lugar, tu precisa ser um homem de oração. Você precisa gastar tempo com Deus. E depois já de vários anos pregando a palavra de Deus, eu vejo que ele tinha absoluta razão. E até hoje eu ainda luto com esse exercício espiritual. Quem quer pregar precisa ser um homem de oração. Eu me lembro da frase de um grande homem de Deus, eu li em algum lugar, que dizia assim: antes de você contemplar a face dos homens, contemple a face de Deus. Antes de, lá na casa do faraó, gritar o assim diz o Senhor, primeiro esteja com os pés descalços diante da sarça ardente. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu oro ainda hoje tão pouco, e eu preciso que o Senhor me ajude a orar cada dia mais. Então veja, mesmo depois de tanta experiência, eu ainda preciso desse conselho hoje na minha vida: ser um homem de oração. Se você tem o sonho de pregar, essa é a primeira coisa: seja um homem de oração. O Jonas também me disse naquele dia que eu deveria ser um homem de Bíblia, um homem da Bíblia, que eu deveria ler muito a palavra de Deus, que eu deveria amar a Bíblia Sagrada, que eu deveria meditar, a gente diz comer a Bíblia dia e noite. Então, esse é o segundo conselho. Parece tão básico, mas é tão importante, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo hoje. São tantas teorias, são tantas coisas, mas nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E isso com certeza é algo que ainda hoje eu preciso cumprir na minha vida. Então, se você tem o sonho de pregar a palavra, também você precisa ser um homem ou uma mulher de uma Bíblia. Amar a palavra de Deus. E às vezes eu me pego assim, sempre eu gosto de falar com vocês do meu coração, né? Porque quantas vezes eu leio tanto livros, e quando é para me ler a Bíblia, eu leio tão pouco. E eu me lembro de Charles Spurgeon, se não me engano, era ele que dizia que a gente pode passear em vários livros, mas nós devemos morar na Bíblia. Tem tantas histórias de homens como George Miller, que lia a Bíblia de joelho várias e várias vezes. Meu Deus, como nós precisamos aprender isso. Então, se queremos pregar, devemos amar a palavra de Deus. E por último, naquele dia, o Jonas me disse: Fernando, você precisa ter humildade. Pregador sem humildade não vai a lugar nenhum. Como isso é importante em nossas vidas. Quando a gente tem um sonho de pregar a palavra, nós precisamos dessa humildade em nossos corações. Só o Espírito Santo para fazer essa humildade dentro de nós. Uma das coisas que nos ajuda nessa matéria da humildade é fazer parte de uma igreja local. Muitos pregadores andam em suas rotinas de mensagens sem prestar contas a ninguém, sem ter um pastor, sem ter um lugar para congregar. E isso é uma porta aberta para o orgulho entrar dentro dos nossos corações. Então, ame a sua igreja, pregue na sua casa, pregue no seu pequeno grupo. Onde você tiver oportunidade, fale do amor de Deus. E eu tenho certeza que esses 3 conselhos que o Jonas me disse também podem edificar a tua vida. Toda sexta-feira aqui nesse canal nós vamos ter dicas de pregação, então se inscreva, porque eu quero compartilhar com você muitas experiências na nossa jornada de pregação, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude para a gente crescer junto nessa matéria, que é compartilhar a palavra de Deus. Comenta aqui embaixo quais são as tuas maiores dúvidas acerca da pregação da palavra de Deus. E eu creio que juntos vamos crescer nessa matéria. Os 3 conselhos ainda ressoam na minha vida. Ainda hoje eu oro: Senhor, me ajuda a ser um homem de oração. Me ajuda a meditar na palavra. Coloca humildade no meu coração, para que eu seja ensinável, para que eu venha aprender a comunicar a tua palavra. E eu não poderia
deixar de dizer que o sonho se tornou realidade. Hoje, há mais de 15 anos, eu tenho pregado a palavra do Senhor e a cada dia nós precisamos aprender, porque nunca sabemos de tudo. Precisamos sempre estar estudando e eu te convido a estar junto conosco nesse propósito. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, querendo Deus.